Olá a todos, e vamos iniciar a nossa apresentação sobre como fabricar dispositivos médicos emergenciais para o combate ao Covid-19 dentro das leis. O objetivo dessa apresentação é, propor algumas orientações com relação aos novos regulamentos emergenciais que a Anvisa publicou recentemente. A apresentação é uma apresentação conjunta da SQR Consulting com a Abimo. Eu sou Marcelo Antunes, da SQR Consult, eu trabalho como consultor de estratégia regulatória há quase 20 anos na área de dispositivos, na área regulatória de dispositivos médicos. Trabalho também na BNT como coordenador de diversas comissões de estudo e sou representante, o expert brasileiro representando o Brasil nas comissões da ISO e EC, além de algumas outras atividades relacionadas à área de dispositivos médicos. Inicialmente, é bom a gente ver duas observações. Primeiro, discussões e sugestões indicadas aqui nessa apresentação não têm respaldo da Anvisa, não podendo ser usadas como justificativas, então, para atendimento regulatório. Nós, os autores, nós estamos fornecendo orientações de boa-fé e baseadas em nossos conhecimentos e experiência na área regulatória. Mas também nos eximimos de qualquer responsabilidade sobre o entendimento ou aplicação de tais orientações. Além disso, é importante ressaltar que, devido à emergência e alterações constantes diárias, o que está sendo discutido aqui é a posição atual do dia 26 de março de 2020, no qual quaisquer novas atualizações devem ser acompanhadas e podem ser divulgadas, seja pelos nossos ou em outros canais. Nós vamos ter uma agenda com uma introdução, a indicação de quem pode fabricar e importar dispositivos médicos emergenciais, quais cuidados devem ser tomados na fabricação, importação e distribuição, quais cuidados devem ser tomados na instrução de uso, os cuidados pós-fabricação e distribuição, o que não pode ser feito, como garantir que a lei está sendo cumprida, e vamos comentar também sobre o documento orientativo não oficial que vamos publicar junto com essa apresentação. Depois na verdade, ainda temos, depois da conclusão, algumas perguntas e respostas que foram enviadas durante a apresentação. A Anvisa tem por finalidade promover a proteção da saúde da população e é o órgão que regula dispositivos médicos no Brasil. Devido à situação atual, a Anvisa publicou recentemente duas regulamentações, a regulamentação RDC, que é a Resolução da Diretoria Colegiada 349, ela define os procedimentos e critérios extraordinários e temporários para a petição de regularização de equipamentos de produção individual, equipamentos de ventilação pulmonar e outros dispositivos médicos identificados como estratégicos pela Anvisa, ou seja, ela trata basicamente dos processos de registro, notificação, cadastro e registro desses dispositivos, em particular com relação à priorização na fila. E a outra RDC é a RDC 356 de 2020, que trata sobre os requisitos para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, e ele trata da facilitação regulatória para certos tipos de dispositivo, tá? De classe 1, basicamente. Além disso, a Anvisa tem publicado diversas outras regulamentações emergenciais relacionadas ao coronavírus, e a lista completa você pode avaliar aqui no link da QR Code. Quem pode, então, fabricar e importar dispositivos médicos emergenciais? A situação normal é que, para uma empresa trabalhar com dispositivos médicos do Brasil, né, fazer fabricação, importação, distribuição, armazenamento, etc., elas precisam ter uma autorização especial que chama AF, que é a autorização de funcionamento das empresas. Essa AF é emitida pela Anvisa. No caso do Brasil, ela é emitida, inclusive, após inspeções sanitárias das vigilâncias locais, então demora um pouco isso, né? Demora um certo tempo. E a AF determina as atividades da empresa, então é separado por atividade de fabricar, importar, distribuir, armazenar, transportar, etc. Tudo isso definido na RDC 16 de 2014. Na situação emergencial, a RDC 356 libera para fabricar e importar produtos apenas um certo tipo de um grupo de produtos, tá? Não é aplicável a todos. Então, libera de ter a AF para fabricar e importar apenas esses produtos. Quais?
equipamento de proteção individual, máscaras cirúrgicas, vestimentas hospitalares descartáveis, gorros e propés e válvulas, circuitos e conexões respiratórias. Ou seja, no momento, em caráter emergencial, qualquer empresa, inclusive qualquer pessoa, teoricamente, pode fabricar e importar esses tipos de dispositivo sem a necessidade de uma autorização especial para isso. No caso, a AF. Só que, para fabricar ou importar, quais cuidados devem ser tomados? Tanto na fabricação e importação, e também, obviamente, na distribuição. Tá? A RDC 5356 exige alguns cuidados e requisitos mínimos. Tá? Ela também não isenta o fabricante do cumprimento de quaisquer exigências aplicáveis a controles sanitários dos dispositivos médicos, tanto pré quanto pós-mercado. Porque na prática, a 356 isenta é de ter AF para fabricar e importar, e no caso dos dispositivos que eu acabei de citar, esses especiais classe 1, ela isenta da notificação, que é um dos processos para se regularizar produtos. Né? Ela não isenta de mais nada além disso. Então, qualquer outro requisito regulatório aplicável, e há diversos outros, tem que ser aplicados. Uma outra coisa que ela faz, para colocar até como requisitos mínimos mesmo, é que esses produtos precisam atender os requisitos definidos na RDC, tá? E inclui os requisitos de certas normas aplicáveis a esses produtos. Por exemplo, a máscara cirúrgica tem que ser feita de material TNT, com eficiência de filtragem de partículas de 98%, maior que 98%, e bacteriológica de maior que 95%. Ela precisa possuir camada interna e externa, como nariz, boca, etc. E tem que atender às normas da NBR 15052 de 2004 e 14873 de 2003. Então, isso além dos outros requisitos, a RDC deixa bem claro que minimamente esses requisitos precisam ser atendidos. Aqui é importante lembrar que não são esperadas, então, inovações que não são ou não podem ser comprovadas como seguros e eficazes. O que se espera é que se produza produtos que já são consagrados e que são, portanto, seguros e eficazes. Particularmente é por isso que está se exigindo que eles atendam às normas hoje que já são aceitas. No caso de produtos, dispositivos médicos em geral, as regras da classe de risco se mantêm, ou seja, classe 1, baixo risco, o regime de regularização é de notificação pela RDC 270 de 2019. Classe 2, de médio risco, o regime é o cadastro pela RDC 40 de 2015. E classe 3 e 4, o regime de registro pela RDC 185 de 2001. Então, o que a 356 faz é permitir que certos classe 1, esses produtos que estão nesse grupo que eu citei, eles não precisem também ser notificados. Você pode fabricando, atendendo esses requisitos, inclusive essas normas que eu comentei, e você não precisa notificar a Anvisa para colocar no mercado. Tá? Os outros produtos, ou seja, todos os classes 1 fora dessa regra, e os classes 2, 3 e 4 continuam com regras normais, mas tem uma alteração que eu vou falar mais para frente, que é a regra alternativa da 349, que permite, dependendo do tipo de produto, uma priorização na fila de análise. De qualquer maneira, esses outros produtos, então, continuam tendo que atender às regras em geral. Aqui tem alguns links para o sistema de peticionamento eletrônico da Anvisa, tá? Com passo a passo. E, no caso de cuidados ainda, instruções de uso. Né? O que os produtos fabricados devem ter? Primeiro, elas têm que ter instrução de uso em português. As instruções de uso têm que ter todas as informações sobre como utilizar o produto e maneira correta de utilizar o produto, de maneira segura e eficaz. Tem que ter informações de segurança, indicação de uso, contraindicações, etc. Aqui tem muita informação porque depende muito do produto. Então, a sugestão é avaliar os requisitos regulatórios aplicáveis e aí também avaliar normas. As normas colocam muitos requisitos de documentação, instrução de uso, por exemplo, e criar produtos que atendam a todos esses. Então, isso é extremamente importante, porque sem instrução de uso também não é muito possível usar a maior parte dos produtos. É possível que certos produtos não tenham instrução de uso, mas isso depende muito da facilidade de uso do produto e tem que ser justificado.
Com relação a cuidados pós-fabricação, o artigo 3º da RDC 356 indica que a dispensa desse ato de AF e de notificação, no caso daqueles grupos, não exime o fabricante e o importador de realizar controles pós-mercado, bem como de cumprir qualquer regulamentação aplicável ao pós-mercado. Isso inclui, por exemplo, os requisitos de relato de evento adverso e queixas técnicas, conforme descritos na RDC 67 de 2009, e ações de campo se necessário, conforme a RDC 23 de 2012. Além, é claro, da necessidade, que é requerida pela RDC 67, do fabricante importador possuir pessoas designadas especificamente para a tecnovigilância, de acordo com a RDC 67. O que não pode ser feito, na verdade, muita coisa não pode ser feita, a gente fez um resumo aqui para ter uma orientação geral, mas, por exemplo, o fabricante importador não pode, de maneira consciente, realizar atividades que contrariem o disposto no regulamento, e qualquer regulamento, obviamente, né, da Anvisa. O fabricante importador não pode esconder ou destruir registros de não conformidade, não pode deixar de registrar as mesmas. O conceito dentro do sistema de qualidade é que a não conformidade é registrada, analisada e corrigida se necessário. Então tem esse loop aí de correção, por isso é necessário ter tudo isso evidenciado, porque alguém vai perguntar em algum momento. O fabricante importador não pode deixar de cumprir as normas mínimas mencionadas nos requisitos, por exemplo. Né? E não pode deixar de cumprir qualquer outro requisito aplicável, e que seja adicional aos requisitos regulatórios solitários da Anvisa. Por exemplo, qualquer requisito de outro ministério, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, etc., precisam ser cumpridos. O que a RDC 356 faz é só retira alguns requisitos que a Anvisa exige, mas não que outros reguladores exigem. Como você garante que a lei está sendo cumprida? Né? O fabricante tem que, primeiro, conhecer em detalhes os requisitos regulatórios aplicáveis e definir tanto como atende, mas também como demonstra o atendimento a esses requisitos, incluindo normas. Para que isso? Para casos, por exemplo, como uma auditoria ser feita por um regulador ou uma demonstração em um processo legal de danos, se o produto levar a danos. Então, é uma questão, obviamente, de responsabilidade legal, liability. Tá? Ele precisa definir como atende e como demonstra cada um dos requisitos regulatórios e normativos aplicáveis. O fabricante importador deve manter todos os registros necessários por um período, conforme definidas as regulamentações, para poder demonstrar e rastrear, ter uma rastreabilidade das informações, né? E deve também fornecer suporte aos usuários quando necessário, atendendo não só as regulamentações sanitárias da Anvisa, mas também a outros requisitos regulatórios. O exemplo clássico é o Código de Defesa do Consumidor, que ele exige que tenha certos requisitos que qualquer fabricante importador precisa atender. Além disso, o fabricante importador ele deve possuir pessoal técnico qualificado de maneira a atender aos requisitos regulatórios aplicáveis e, portanto, garantir a segurança e eficácia do produto. E se notar algum desvio não intencional de qualidade que impacte de forma negativa a segurança ou a eficácia do dispositivo, o fabricante importador deve realizar as comunicações pertinentes requeridas. Por exemplo, um relato formal à Anvisa, se for requerido, assim como as comunicações pertinentes a pacientes, usuários ou outros envolvidos. Um ponto importante a lembrar é que o fabricante e o importador é totalmente responsável civil e criminalmente pelos produtos que ele coloca no mercado, mesmo que a Anvisa permita colocar sem AF, ele continua sendo responsável. É crime contra a saúde pública pela Justiça Federal e é crime hediondo, por exemplo, pelo Código Penal, ter produtos no mercado que não atendam requisitos regulatórios de órgãos reguladores. Tá? Então, isso pode dar diversos problemas legais para qualquer um que colocar produtos no mercado que não são seguros e eficazes, não atendendo regulamentos. Então, é importante entender que, assim, se você achar que a sua empresa não tem condições de atender a regulamentação, tá? Sugiro repensar, então, se vale a pena pensar em fabricar ou importar esses produtos. Vamos entrar agora em algumas perguntas e respostas aqui que foram feitas na nossa live de ontem, e depois nós finalizamos. O processo de registro de ventiladores pulmonares será mais rápido? Sim, ele vai ser mais rápido,
tá? Só que isso só se aplica a ventilador pulmonar que podem ser usados no combate ao Covid-19, ou seja, não é qualquer ventilador pulmonar no momento. É necessário apresentar o certificado em método para o processo de registro de ventiladores pulmonares? Não, a RDC 349, no artigo 7, exibe excepcionalmente a apresentação do certificado. Tá? Mas, de novo, isso só aplica a ventiladores pulmonares a serem usados no combate ao Covid-19. Existem várias iniciativas para a construção de ventiladores. Tem alguma entidade que pode oferecer suporte nessa validação frente à Anvisa? Não. O fabricante ou o importador é sempre responsável e ele precisa demonstrar o atendimento a todos os requisitos aplicáveis. Não existe entidade que faça validações frente à Anvisa. Nem vai existir. Uma pergunta pontual técnica, né? Há necessidade de esterilizar vestimentas para essa situação pontual? As vestimentas precisam atender os requisitos do artigo 8º da RDC 356, inclusive as normas. Se, por exemplo, uma das normas aplicáveis exigir esterilidade, o requisito tem que ser cumprido. Tem que avaliar, então, pontualmente em cada uma dessas normas. Equipamentos, dispositivos, partes feitas por os grupos, mesmo que doados, podem ser aceitas por hospitais? Conforme a RDC, o artigo 10, os hospitais só podem aceitar doações de equipamentos de proteção individual, ventilador, circuito, etc., tá? Se eles forem regularizados e comercializados, seja no Brasil, ou por um fabricante formal, ou uma jurisdição membro do MDRF, ou seja, eles precisam ter registro. Tá? Caso o produto não atenda ao requisito de regularização, o responsável pela doação, antes de importar, precisa solicitar previamente uma autorização à Anvisa, ou seja, só podem ser doados produtos regularizados, que atendam a todos os requisitos aplicáveis, e, em particular, os relacionados à segurança e eficácia do produto. Sobre a fabricação de máscaras e face shield, quais as normas sanitárias? As normas são dos artigos 6 e 7, tá? 6 e 7 da RDC 356. Diversas dessas normas, inclusive, foram disponibilizadas gratuitamente nesse período pela BNT. Produção para doação, então. Os produtos se enquadram no artigo 10º, que estabelece que para doar tem que ser regularizado, por exemplo, em jurisdição membro do MDRF. Quem faz o imprime o projeto de EPI pode ser responsabilizado? Sim. A verdade é, então, qualquer um que fornecer produto no mercado é entendido como fabricante, né? Que seria o caso de quem imprime, por exemplo, um EPI. Tá? Esse player, ele é entendido pela regulamentação como fabricante, ele precisa atender todos os requisitos, tá? E, portanto, ele tem que comprovar a segurança e eficácia do produto, mesmo se forem impressos, tá? Então, ele sim pode ser responsabilizado. Notem que é importante que, de maneira geral, não é esperado que a população imprima tais dispositivos e coloque no mercado, mesmo por doação, porque eles não conseguem atender requisitos regulatórios. Se não vai precisar ter uma notificação, como importar o produto? A Anvisa está estabelecendo os canais apropriados para isso junto à Receita Federal e às regras aduaneiras. Nós sugerimos analisar as informações que a Anvisa tem passado. O que inserir no rótulo? A RDC não menciona nada disso, na verdade. Tá? Uma sugestão, a gente está até tentando ver isso com a Anvisa e vamos fazer um update no nosso documento de orientativo, mas uma sugestão é colocar a informação de quem está sendo usando a RDC 349, pelo menos para ter uma justificativa aí legal do fabricante. Mas hoje nós não temos realmente esse número do rótulo que é necessário. Quem possui boas práticas, certificado de boas práticas, pretende certificar um ventilador mecânico, estão isentos dos certificados em metros? Sim, contanto que esses ventiladores sejam aqueles que podem ser usados no combate ao Covid-19. A questão de transporte de dispositivos, tá? Poderá ser feita por transportadores e distribuidores? Aqui é uma boa pergunta, porque a RDC356 ela foca apenas na fabricação e importação, não precisar de AF. Ou seja, pela a regulamentação, pela 356, tá? As atividades com transporte e distribuição continuam precisando de autorização de funcionamento.
Engenharia reversa de produtos serve como atendimento de segurança e eficácia? Não. O que acontece é que você tem que atender a 5.6/2001, tá? Isso inclui todos os aspectos de projeto, desde a necessidade do usuário, requisitos de entrada e saída, verificação e validação, entre outros. O problema prático é que o pessoal chama de, o que chama de engenharia reversa, na verdade, é uma cópia da física do produto. Isso não é suficiente para os requisitos regulatórios. Você precisa ter uma cópia do produto, você precisa copiar o projeto. Então, uma engenharia reversa, você tem que fazer um projeto ao contrário. Tá? Incluindo ensaios, qualquer ensaios necessários. Nota que o fato dos laboratórios de testes estar fechados ou lotados, no caso, não é tão importante, porque você pode fazer ensaios internamente, isso sempre foi possível. E particularmente agora, para certos produtos, a certificação não é exigida, isso resolve o problema da certificação em si. Você faz ensaios na fábrica, por exemplo. Nebulizadores e inaladores são classificados como os críticos em linhas hospitalares para nebulização? Em princípio, não. Tá? Mas é importante lembrar que qualquer produto cuja indicação de uso para prevenção ou tratamento da doença causada pelo novo coronavírus seja explicitada e aceita pela Anvisa, eles vão se enquadrar na 349. Então, se o fabricante justificar isso para esses produtos e a Anvisa aceitar essa justificativa, eles podem se enquadrar na 349. Importadores e fabricantes de classe 3, de classe 2, desculpa, o que é necessário para importar ventiladores já em uso em outros países. Tem que se atender aos requisitos da 349, além de qualquer outro requisito. Por exemplo, ter AF para classe 3, se o produto for classe 3. Tá? Lembrando que a 359 ela não exclui a AF de produtos em geral, só daqueles produtos classe 1, que é um pequeno grupo, que são emergenciais. Estamos desenvolvendo um respirador baseado no ambu, tá? Se ele for um ventilador pulmonar, o nome, na verdade, o respirador é um respirador facial, né? Mas o ambu ele serve como um ventilador pulmonar, o nome correto é ventilador pulmonar. Se for um ventilador pulmonar, ele precisa atender a todos os requisitos regulatórios aplicáveis, incluindo o registro da Anvisa, tá? E pode, nesse caso, fazer uso da conta prioritária. Só sujeito a tomar cuidado que está acontecendo muito do pessoal ficar inventando coisas novas, né, que não tem comprovação de segurança e eficácia. E isso dificilmente, com as regras atuais, vai ser aceito. A mesma coisa nessa pergunta. Grupos trabalham com conectores para compartilhar dois ventiladores em 2 ou mais pacientes. Tá? Ele precisa atender todos os requisitos regulatórios. Tá? E o fabricante e o importador tem que comprovar a segurança e eficácia. Tá? Só que qual que é o problema, né? O uso compartilhado traz muitos riscos, né? E, assim, normalmente isso não é feito hoje porque é muito arriscado. Então, mantendo-se aí os requisitos atuais, vai ser muito difícil que um produto desse consiga ser registrado na Anvisa. Máscaras face shield que as universidades estão desenvolvendo podem ser usadas sem problemas? Então, não. Na verdade, o fabricante tem responsabilidade pelo uso, né? E esses produtos têm que cumprir as exigências de controle sanitário, seja pré ou pós-mercado. De maneira geral, máscaras feitas em impressoras 3D que não são projetadas e fabricadas por fabricantes de dispositivos médicos não atendem, em princípio, regulamentação aplicável. Então, elas basicamente são produtos de dispositivos médicos adulterados. Então, sugerimos cautelas na qualquer decisão de utilizar essas máscaras. A RDC 4349 ser válida a processos protocolados antes da data de emissão. Isso, na verdade, ela é válida a partir da publicação dela. Então, qualquer processo agora pode usá-la como base. Cobrança de taxa. A Anvisa não se pronunciou, então, a princípio, todas as taxas se mantêm. Demandas de vigilância sanitários estaduais, esses assuntos precisam ser avaliados junto às vigilâncias estaduais e municipais. Né? A Anvisa não indicou nada sobre isso, até porque a Anvisa não tem jurisdição sobre essas vigilâncias. É irregular a impressão 3D e doação de face shield se não atender os requisitos da 56, incluindo todos os requisitos regulatórios aplicáveis, né? Incluindo normas, por exemplo, tá? Sim, o produto será considerado irregular. Na verdade, o termo correto é um produto adulterado.
Isso aqui é uma boa pergunta. O que a Anvisa considera como produto estratégico para 349? Isso não está muito claro da forma como está escrita, mas assim, é qualquer produto que fica configurada a indicação de uso para prevenção ou tratamento da doença causada pelo novo coronavírus. Ou seja, que o fabricante justifique que serve para tratar ou prevenir a doença causada pelo novo coronavírus e que a justificativa seja aceita pela Anvisa. Então, pode ser qualquer produto que entre nisso. Esse tópico está claramente descrito no artigo 2º, parágrafo único da RDC 349, mas não está muito claro. Para importar IVD classe 3, podemos usar o certificado, o relatório de BMD-SAP ou 13485? Teoricamente, sim. Só lembrando que, assim, a 349, particularmente, não menciona IVD, tá? Então, ela se aplica, na verdade, mas é bom tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Outra pergunta, o pagamento da taxa de boas práticas, o certificado de boas práticas será mantido? Sim, na verdade, assim, você não precisa, na verdade, ter o certificado se você usar essa rota alternativa, né? Mas se você quiser manter o produto no mercado depois, você precisa, dentro da validade de 1 ano, ter esse certificado. Então, isso continua valendo, tá? Incluindo as taxas. Importar e comercializar respiradores mecânicos, que eu estou entendendo que são ventiladores pulmonares, né? Se for ventilador pulmonar, eu já comentei, ele tem que atender quaisquer requisitos regulatórios, tá? No caso, sem certificação em método no momento, porque a 349 ela retira isso nesse momento emergencial. Lembrando que são ventiladores pulmonares que podem ser usados no combate ao Covid. Importação por empresa privada. Sim, é permitida importação por empresa privada, de acordo com o artigo 9º. Como podem os grupos de impressão 3D ajudar os hospitais? A única forma é analisar os requisitos que são necessários ser aplicados, projetar produtos que atendem esses requisitos e aí sim imprimir, garantindo que eles atendam os requisitos e normas e depois também atender qualquer requisito de colocação ou pós-mercado. Produtos criados dentro dos hospitais para suprir uma demanda emergencial fogem aos requisitos estabelecidos em norma como são tratados. Então, isso é um problema porque, assim, alguns países têm regulamentações que excluem produtos projetados e fabricados em hospitais para uso próprio, né, da regulamentação geral de colocação no mercado. Nós, infelizmente, não temos isso no Brasil. Então, qualquer produto projetado e fabricado dentro do hospital precisa atender todos os requisitos regulatórios da Anvisa, incluindo o registro, cadastro e notificação. Uma empresa que pretende ajudar na fabricação de EPIs como máscara avental, não tendo AF, quais requisitos necessários? Todos os requisitos da 356, né? Incluindo também todos os outros aplicáveis necessários para atender e demonstrar a segurança e eficácia do produto. Processo de certificação deve ser seguido? Não, a 356, a 349 excepcionalmente retira de ventilador pulmonares, de novo, esses que estão produtos que são focados no tratamento ou combate ao coronavírus, tá? A questão da certificação, mas só para esses, né? Outros continuam tendo que ter. Atualização de registro conforme a portaria 54, que atualmente segue a 350. Se o produto não se enquadrar no escopo da 349, tudo se mantém o mesmo. Então, normas específicas, tá? A EBNT, então, ela disponibilizou, não todos, uma série de normas de acesso gratuito e podem ser avaliadas aqui nesse link. A China não faz parte da MDRF, então não se enquadra na situação. A China é um membro da MDRF, sim. Isso eu comentei no nosso live de ontem, eu comentei errado, porque eu tinha confundido na hora com o MDSAP, tá? Mas a China faz, sim, parte do MDRF, então é possível importar dentro do regime emergencial da China também. Você pode ver os membros do MDRF nesse link. Instituições públicas, enquanto fabricando equipamento para importação de dispositivo e componente, terá alguma regulamentação de isenção fiscal? Não tem nenhum comentário sobre o assunto. Tá? Empresas sem AF conseguem solicitar registro de produto classe 3?
Não, por quê? Porque a questão da AF, como comentei na 356, se aplica apenas a um pequeno grupo de dispositivos classe 1. Qualquer outro dispositivo, seja classe 1, que não se enquadra nesse grupo, 2, 3 ou 4, continua precisando de AF. Auditoria de fábrica. Na verdade, o registro não precisa de auditoria. É que para certas coisas, por exemplo, para ter a AF, você pode precisar ser auditado. Tá? Então, assim, se você hoje não precisa ter algum dos certificados que exigem uma auditoria, você não precisa passar por uma auditoria. Por outro lado, se mantém tais certificados, tá, você vai precisar passar. Não ficou claro se o certificado obtido nas condições especificadas poderia ser utilizado durante a vigência para além de registrar produtos relacionados à Covid. Não, não pode. Tá? Então, qualquer produto não relacionado ao combate ao Covid, conforme definido na 349, ele mantém-se as regras gerais, não tem nenhuma alteração na regra. Na prática, então, como eu comentei, se aplicam a dois grupos. Tá? Primeiro são os dispositivos médicos identificados como prioritários pela 356, que é máscara, respirador particulado, óculos de proteção, protetor facial, vestimento hospitalar, gorro e válvulas de circuitos e conexões respiratórias. O segundo grupo é qualquer dispositivo médico que ficar configurado a indicação de uso para prevenção ou tratamento da doença causada pelo novo coronavírus. Então, se fica configurada, então é justificada pelo fabricante e aceita pela Anvisa. Estrutura a produzir correlatos e máscara. Não produzimos, é possível começar a produzir a partir de qual RDC? A partir da 356 e 349, além de atender aos outros regulamentos específicos. Por fim, observação final. Voltamos a esclarecer que, devido à emergência e alterações constantes diárias, o que foi discutido é a posição atual de 26 de março de 2020. As novas atualizações vão poder ser acompanhadas e divulgadas pelos nossos outros canais, e nós vamos colocar também aí disponível o nosso documento orientativo, que inclui essas perguntas e respostas, mas mais algumas coisas, tá? Algumas outras orientações, para permitir entender quais são essas regulamentações emergenciais. Obrigado a todos e até a próxima.